Pessoal, olá pessoal, vamos para mais uma aula. Hoje o assunto é trabalho. Trabalho nada mais é do que a medida da energia transferida por uma força durante o momento de aplicação. Estamos na apostila número 3, aula 43, trabalho, página 94. Então, o nosso trabalho ele pode ser determinado em duas condições. Uma quando a minha força de atuação é constante e outra quando a força de atuação é variável. Quando a força de atuação é constante, a maneira de se determinar o trabalho é F vezes D vezes cosseno de θ. Quem que é cosseno de θ? É o ângulo formado entre a direção do deslocamento e a direção da aplicação da minha força. Apenas utilize essa fórmula quando a força é constante. Caso a força de atuação não seja constante, eu tenho que fazer um apelo gráfico. Através do gráfico, força versus deslocamento, a área nos traz o trabalho da força que atuou nesse objeto. Então, o trabalho da força F será numericamente igual à área. Lembrando que o nosso trabalho ele pode ser classificado de três formas. O trabalho é motor, quando esse trabalho é positivo. O trabalho ele é resistente, quando esse trabalho é negativo. E o meu trabalho é nulo, quando o trabalho é zero, tá bom? Então, varia-se o ângulo que é formado entre a direção de aplicação da força e a direção de deslocamento. Então, eu terei cossenos positivos e a partir de 90 graus o meu cosseno passa a ser negativo, então eu tenho trabalho resistente. Trabalho da força-peso, então, é o meu MGH, então ele pode ser motor ou ele pode ser resistente, ele também pode ser nulo. Trabalho da força elástica, lembrando que a força elástica é uma força variável, se é uma força variável, ela é obtida graficamente através do gráfico força vezes deslocamento, força elástica, lei de Hooke, força elástica é Kx, então base, que é x, vezes a força, que é kx, então ficou x vezes x ao quadrado, base vezes altura, dividido por 2, isso, aí o 2 aparece aqui devido à nossa área do triângulo ali. Vamos para o exercício número 1. O bloco de massa 5 kg da figura abaixo encontra-se sobre uma mesa horizontal de 4 metros de comprimento e é puxado por um homem que exerce uma força constante. Se ele falou constante, ele já está dando uma dica. Ó, eu quero que você calcule o trabalho utilizando a fórmula de uma força constante, lembrando que o trabalho de uma força constante é FD vezes cosseno de θ. E paralela à mesa de intensidade de 20 N. Durante o deslocamento, a força de resistência constante atua e seu módulo vale. Força de atrito igual a 10 N. Então, vamos determinar item A, o trabalho da força F. Então, o trabalho da força F é FD cosseno de θ. O bloco desloca-se para a direita, a força é aplicada para a direita, então a direção e o sentido da força F estão sobre a direção e o sentido do vetor deslocamento. O ângulo formado entre eles é zero. Então ficou 20, que é o valor da força, 4 é o deslocamento e o ângulo é zero. Cosseno de zero, 1. Então 20 vezes 4 vezes 1, trabalho da força F, 80 joules. Item B, o trabalho da força atrito. Esse trabalho é positivo, então eu classifico esse trabalho como motor. Agora, da força atrito, utilizo a mesma fórmula. Agora, direção do deslocamento para a direita, direção e sentido de aplicação da força atrito, horizontal para a esquerda. O ângulo formado entre a força F e a força atrito forma um ângulo de 180 graus. Então, ficou 10 vezes 4 vezes cosseno de 80. Cosseno de 80 graus menos 1. Então, ficou 10 vezes 4 vezes menos 1, que vai dar menos 40 joules. O trabalho da força atrito ele é resistente, porque ele é negativo. O trabalho da força peso. Lembrando que o deslocamento ocorre na horizontal, a força peso atua na vertical, o ângulo formado entre o deslocamento e a força forma um ângulo de 90 graus. Cosseno de 90 graus é nulo. Sempre que a direção de atuação da força
formar um ângulo de 90 graus com a direção de deslocamento, o nosso trabalho é nulo. Então, o trabalho da força-peso é zero. O trabalho da força normal, também a força normal atua na vertical, então o trabalho da força normal também é nulo. Trabalho da força resultante. O trabalho da força resultante é a somatória de todas as forças que atuam nesse corpo. Então, o trabalho da força resultante é o trabalho da força F mais o trabalho da força atrito. O trabalho da força F é 80, o trabalho da força atrito menos 40, então vai estar 40 joules. O trabalho resultante é 40 joules. Em F, o trabalho da força-peso, caso o bloco seja levado até o chão verticalmente, sendo a altura da mesa igual a 1,5 metros. Agora, o meu trabalho da força-peso deixa de ser nulo, porque o deslocamento ocorre na vertical para baixo, a força-peso é vertical para baixo, o ângulo entre a força-peso e o deslocamento é 0 graus, cosseno de 0, 1. Então, vamos substituir na formulinha aqui. Força-peso é mgh, mg é a nossa força, h o deslocamento, e o cosseno era o cosseno de 0, o cosseno de 0, 1, mais 1, por isso que usamos só mgh. Substituindo os valores, 5 vezes 10 vezes 1,5, então ficou 75 joules, trabalho da força-peso. Na descida, 75 joules, classificado como motor, que ele é positivo. Exercício número 4. Uma mola é esticada com velocidade constante, desde a sua posição de equilíbrio até uma nova posição, em que seu comprimento aumentou de 5 centímetros. Sabendo que a constante elástica da mola é 32 Newton por metro, calcule o trabalho realizado. Precisamos prestar atenção aqui, a constante da mola Newton por metro. Então, a força sai em Newton e a distância, a elongação tem que estar em metro. No entanto, o exercício nos fornece a elongação em centímetro. Então, quando formos substituir, temos que lembrar de transformar de centímetros para metro. Então, vamos calcular o trabalho realizado pela força elástica, lembrando que ele é negativo, o deslocamento atua em uma direção e sentido, a força elástica na mesma direção, só que sentido contrário. O ângulo entre eles forma 180, cosseno de 180, menos 1, ó, o nosso menos aqui, ó, devido a isso daí. Então, menos kx ao quadrado sobre 2, o meu k é 32, o meu x é 5 vezes 10 a menos 2, 5 centímetros. A mesma coisa que 5 vezes 10 a menos 2 metros. Eleva tudo isso ao quadrado, 32 corta com 2, ficou 16. Quando eu fizer 16 vezes 5 ao quadrado, 25. 10 a menos 2 vai dar 10 ao quadrado, vai dar 10 a menos 4. Fazendo essa álgebra toda, então resulta que meu trabalho da força elástica é menos 4 vezes 10 a menos 2 joule, e esse trabalho da força elástica ele é resistente. A força empregada pelo deslocamento. Então é o seguinte, pessoal, como ele fala que a velocidade é constante, quando ele cita que a velocidade é constante, significa que a nossa força resultante é nula, porque a aceleração também é nula. Então, o módulo da força elástica vai ser igual ao módulo da força F. Então, o trabalho da nossa força elástica vai ser 4 vezes 10 a menos 2 joules. O trabalho da força elástica é negativo, o trabalho da força F é positivo. Se a força resultante é nulo, o trabalho da força resultante também vai ser nulo, tá bom, pessoal? Menos 4, com mais 4 vezes 10 a menos 2, então dá 0. Pessoal, encerra-se aqui a nossa aula 43. Fiquem com Deus, um grande abraço e até a próxima.